Jesus só disse isso para os discípulos: passemos para outra margem. Jesus não falou: olha, vamos para o barco, vai ter tempestade, o vento vai soprar, as águas vão entrar no barco, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Jesus não falou nada disso. Jesus só disse isso: passemos para o outro lado, ou para outra margem. Eu estou pregando para alguém que está questionando a Deus e está dizendo: por que Deus não falou isso tudo que ia acontecer? Por que Deus não falou as tempestades que eu ia viver nessa vida? Por que Deus não falou sobre os ventos? Por que Deus não falou sobre as perdas? Por que Deus não falou sobre o deserto? Por que Deus não falou sobre o sofrimento que eu ia viver? Por que Deus não falou? Por que Ele só disse isso? Porque só isso é suficiente para você ter esperança e permanecer todos os dias. Segundo, se Ele falasse para você, seja verdadeiro. Se Ele falasse para você: entra no barco, vai ter um grande vento, o barco vai balançar, as águas vão entrar no barco e vai ter hora que vai parecer que o barco vai virar, você entraria no barco? Eu estou perguntando o seguinte: se Jesus falasse para você o que iria acontecer no meio desse processo, você entraria no barco? Você questionaria: Senhor, eu não quero passar por isso, eu não tenho estrutura para isso, eu não tenho capacidade para isso, eu não vou suportar isso. A primeira coisa que você diria para Deus, se você soubesse de tudo aquilo que iria acontecer, é: Senhor, eu não quero passar, eu não vou entrar no barco. Se for para entrar no barco, para viver tempestade, para passar pelo medo, para passar pela insegurança, para passar por sofrimento, para perder, eu não quero isso, então eu não entro. O que acontece? Ele não fala o que vai acontecer no meio do percurso, mas Ele te dá a esperança de uma palavra, de você crer e ter convicção que por mais que aconteça qualquer coisa dentro dessa navegação, você vai chegar do outro lado. O que eu estou dizendo para você, eu não sei se você já pegou, é que dificilmente Deus ele vai falar o meio. Dificilmente Deus vai falar os desertos, Deus vai falar os ventos, Deus vai falar das águas que vão entrar no barco, Deus vai falar dos processos que você vai viver, Deus vai falar das tempestades que você vai viver. Dificilmente você vai presenciar Deus falando com você, dizendo para você o nível de tempestade, de vento, de água que vai entrar na sua vida, que vai atingir a sua vida. Ele não fala o meio. Por quê? Porque se ele falar o processo, você se desanima. Se ele falar o meio, você perde a esperança. Então ele não fala. Então ele só diz o final. Qual é o final? Você vai chegar do outro lado. Você vai passar por águas, por ventos que ele não vai falar, mas vai ter. Mas ele te dá esperança no início, dizendo: ó, você vai chegar do outro lado. E é nessa palavra que você tem que crer. Você não tem que se prender aos ventos que estão no cenário, nem nas águas que entram no barco. Você tem que se prender ao que Jesus disse: eu vou chegar do outro lado. E não importa o que vai ter. Não importa a tempestade que eu vou viver, não importa os gigantes que vão se levantar, não importa as afrontas, as calúnias, as humilhações, não importa as lutas que eu vou passar, as perdas que eu vou passar, o sofrimento que eu vou passar, as enfermidades que eu vou atravessar, não importa o vale que eu atravesse. Como diz o salmista: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então ele não vai falar o meio do processo. Ele não vai dizer o que vai acontecer no meio desse cenário. Mas ele vai te dar esperança no início. Porque se ele falasse tudo isso que iria acontecer sobre a sua vida, você não entraria no barco. Você não entraria no barco porque você ia dizer que não ia ter estrutura para suportar. Você não entraria no barco porque você ia dizer que não ia ter capacidade para suportar. Mas você consegue perceber que hoje você está no meio de um vendaval? Você até diz que não está tendo estrutura, mas você está de pé. Você está aguentando. A trancos e barrancos, com dificuldade, sentindo a força dos ventos, mas não perde a sua raiz.